paz do Senhor. Eu quero meditar nesta manhã com os irmãos em Efésios capítulo 2, dos versículos 1 ao versículo 10. E o título desta palavra, irmãos, é do pecado para a salvação pela graça. Amém? Efésios 2 é um dos textos mais poderosos e ricos das Escrituras Sagradas. Ele oferece uma visão profunda do estado espiritual da humanidade e da maravilhosa graça de Deus. A graça de Deus, irmãos, é o fundamento absoluto de toda a nossa salvação. E ela é realizada exclusivamente pelo poder soberano de Deus, sem qualquer contribuição ou mérito do homem. E isso significa que a nossa regeneração e redenção são inteiramente obras de Deus, realizadas por seu amor, por sua misericórdia e por seu grande poder, e não resulta de qualquer esforço ou obra que possamos realizar. Amém? Agora, o que é graça? Graça é a manifestação do amor, da misericórdia e da bondade de Deus em direção à humanidade caída e pecadora. A graça, ela é manifestada claramente, sabe aonde? Em Jesus de Nazaré, que veio ao mundo para nos salvar, irmãos, reconciliar e nos reconectar com Deus. Amém? Em Tito, capítulo 3, versículo 5, enriquece esse entendimento quando ele nos diz assim, ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O lavar regenerador e renovador do Espírito Santo refere-se ao processo espiritual de regeneração e renovação que ocorre quando alguém se converte a Jesus. Isso acontece com o novo nascimento, quando nós nascemos da água e do Espírito. Agora, o que é regeneração, irmãos? É o renascimento espiritual pelo Espírito Santo, trazendo uma nova vida em Cristo. E esse lavar, ele não é físico, mas ele é espiritual, representando a purificação do pecado e a renovação espiritual que acontece quando uma pessoa ela é transformada pela obra do Espírito Santo através da fé em Cristo. Agora, pense um pouquinho. Imagine alguém lutando para se sentir digno da salvação, tentando constantemente ser bom o suficiente para Deus. E ao ser lembrado deste versículo, nós somos convidados a abandonar esse fardo. E nós aprendemos também que a salvação, ela não é alcançada por méritos próprios, mas ela é um presente de Deus por sua misericórdia. Então eu e você temos que ser gratos a Deus todos os dias por esta bênção que Deus trouxe a nós. E hoje, irmãos, libertos desse peso, nós podemos experimentar uma renovação espiritual ao confiar na obra transformadora do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Vamos ao texto. O versículo 1 diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Esse versículo, ele nos lembra da condição inicial do ser humano, espiritualmente morto devido aos pecados e transgressões. Estar morto, irmãos, espiritualmente significa estar separado de Deus, incapaz de agradá-lo ou de alcançar a vida eterna por nossos próprios esforços. E a morte espiritual, ela é uma realidade que afeta toda a humanidade, e somente o poder vivificante de Cristo pode trazer-nos de volta à vida. Então, nós devemos reconhecer nossa incapacidade de salvar a nós mesmos e a necessidade absoluta da intervenção divina para nos dar vida. Em Romanos 3, versículo 23, confirma isso. Pois todos pecaram e carecem da glória
de Deus. Você, eu e todos nós, toda a humanidade carece da glória de Deus, carece da bondade de Deus, carece do amor renovador de Deus a cada manhã. Amém? Olha o versículo 2: nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Irmãos, Paulo aqui, ele descreve que antes de encontrar em Cristo, os efésios, eles estavam enraizados nos padrões do mundo e eram influenciados por forças espirituais malignas. E o poder do pecado, irmãos, e da morte, ele está presente e ativo no mundo. Não se engane. E é contra essa força, contra essas ciladas que a graça de Deus opera para nos libertar. Amém? Agora, é fundamental todos nós estarmos conscientes das influências que moldam nosso comportamento e pensamentos e buscar viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Eu e você, nós precisamos caminhar de acordo com a vontade do Senhor. Talvez você tenha se afastado dos caminhos do Senhor. Volte, irmãos. Abra o seu coração para Jesus, ouça a palavra e receba a sua bênção. Amém? Em 1 João, capítulo 2, versículo 16, a palavra diz assim, um ensinamento bem profundo para todos nós. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. Você sabe o que é a cobiça da carne? A cobiça da carne, ela refere-se ao desejo intenso por prazeres físicos e materiais, como comida, como luxo e conforto, que muitas vezes nos leva a buscar satisfação dos nossos desejos de forma descontrolada e egoísta. Nós temos que pedir a Deus que gere em nós, irmãos, os frutos do Espírito. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê domínio próprio a cada dia. E você entende também o que é a cobiça dos olhos, que o versículo diz? Sabe o que é a cobiça dos olhos? É o anseio por coisas que vemos e desejamos, mesmo que não sejam necessárias para nós. Isso é quando vemos algo bonito ou desejável e queremos possuir, mas muitas vezes, irmãos, sem considerar se realmente precisamos ou se é bom para nós. Nós precisamos aprender e entender a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Agora, o que é a soberba da vida? A soberba da vida, ela é a arrogância e a autossuficiência. Ela é a tendência de nos considerarmos superiores aos outros e de nos vangloriarmos das nossas conquistas, status ou posses, negligenciando, irmãos, o verdadeiro valor das coisas e das pessoas ao nosso redor. Aquilo que nós precisamos, Deus provê. Deus te dá força, Deus te dá inteligência para você trabalhar. Você vai colher os frutos do suor do seu trabalho. Deus vai derramar bênção sobre a sua vida, mas a soberba, isso não cabe a nós, em nome de Jesus. Amém? E o versículo 3, ele diz assim: entre eles também nós andamos no passado, todos nós, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Irmãos, este versículo, ele nos ensina que todos, sem exceção, estavam em um estado de rebeldia contra Deus, seguindo desejos egoístas e pecaminosos. Todos nós, irmãos, sem exceção, estávamos debaixo da ira de Deus, mas pela sua graça fomos libertos dessa condenação. Amém? Então, nós precisamos lembrar, você e nós, de onde Deus nos resgatou, irmãos. E nós devemos também viver em humildade e gratidão, além de cultivar uma atitude de compaixão para com aqueles que não reconhecem a Cristo. Nós precisamos ser pobres em espírito.
Sabe o que é ser pobre em espírito? É você se esvaziar de você mesmo para que Deus te encha dele. Nós somos, irmãos, totalmente dependentes de Deus e da sua misericórdia. E muitas vezes nós queremos julgar aquelas pessoas que caíram, ou talvez aquelas pessoas que ainda não aceitaram Jesus. Irmãos, não é assim. Deus é um Deus que levanta o caído. Deus é um Deus que restaura a vida. Deus é um Deus que restaura o casamento, que restaura a família. Agora creia nesse Deus maravilhoso em nome de Jesus. Em Romanos 8, o versículo 7 e 8 diz assim: por isso, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Irmãos, olha o finalzinho desse versículo. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A inclinação da carne que se refere esse versículo aqui é a tendência natural e pecaminosa que os seres humanos têm em seguir seus próprios desejos egoístas e pecaminosos, em vez de se submeterem à vontade de Deus. E isso significa que, por natureza, irmãos, nós estamos inclinados a buscar nossos próprios interesses e prazeres, sem considerar a vontade ou os padrões de Deus para nossas vidas. Agora, irmãos, aqueles que seguem seus desejos pecaminosos não podem agradar a Deus, pois estão em desacordo com os seus princípios. Então, eu entendo que é necessária uma transformação interior, possível apenas com o poder de Deus, para viver em obediência e alinhamento com a sua palavra. Sozinhos, nós não temos forças. Sozinhos nós não somos capazes de vencer, mas nós temos que buscar diariamente ao Senhor, nós temos que orar, nós temos que negar a nós mesmos todos os dias, irmãos, em nome de Jesus. Agora vem um versículo lindo do capítulo 2, diz assim o versículo 4: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Irmãos, esse versículo, ele destaca a riqueza da misericórdia de Deus e seu amor incomparável por nós. E ele também nos lembra que, apesar de nossa tendência ao pecado e nossa incapacidade de merecer o amor de Deus, ele ainda nos ama profundamente. Então, Deus te ama profundamente. Amém? Agora, a misericórdia de Deus, irmãos, ela supera as nossas falhas e transgressões, demonstrando a imensidão do seu amor por nós. E isso nos conforta e nos fortalece na caminhada. Então, acalme o seu coração, em nome de Jesus. Agora, independentemente de nossas fraquezas e erros, Deus está sempre pronto para nos perdoar e nos receber de volta em seus braços com amor e compaixão. Amém, irmãos? Porque a misericórdia de Deus, ela é um atributo que nos resgata da miséria do pecado, demonstrando seu imenso amor por nós. Então, é importante todos nós fazermos uma reflexão de nossas vidas, de nossa vida espiritual. Como que eu tenho caminhado nos caminhos do Senhor? Será que eu tenho apenas ido à igreja, participado ali daquele momento, mas eu continuo ainda vivendo nas velhas práticas? Isso é para todos nós, irmãos. Muitas vezes tem pessoas que querem ser melhores do que nós, mais santos, talvez um grau de santidade maior. Não é isso. O mesmo Deus de Jacó, o mesmo Deus de Abraão, de Davi, é o seu Deus e é o meu Deus. O que nós precisamos é ter intimidade com Ele. O que nós precisamos é ter comunhão com o nosso Senhor e buscá-lo a todo instante e deixar as velhas coisas para trás e seguir Jesus. A misericórdia e o amor de Deus, irmãos, são a base da nossa esperança. Então nós devemos constantemente nos lembrar dessas verdades e permitir que elas moldem nossa identidade e ações. Em Lamentações, capítulo 3, o versículo 22 e 24 diz assim:
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Espere no Senhor, que você receberá a sua bênção espiritual em nome de Jesus. O versículo 5 diz assim: e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. Mesmo quando estávamos completamente, irmãos, dominados pelos nossos pecados, Deus nos concedeu vida por meio de Jesus. Aqui está o centro do Evangelho. Sabe qual é o centro do Evangelho? A salvação pela graça divina, um presente que não merecíamos e que revela o amor incondicional de Deus por nós. Irmãos, nós recebemos a vida em Cristo como um presente totalmente imerecido. É importante vivermos com uma gratidão profunda por essa graça incrível que nos foi concedida. Que nos foi concedida, e mostrar essa mesma graça aos outros através de nossas ações e atitudes. É o nosso testemunho. As pessoas precisam ver em nós que nós temos algo diferente. Nós temos Deus em nossa vida. Em Salmos 108, versículo 3, a palavra diz assim: o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Deixa eu te dizer uma coisa: mesmo nos momentos mais sombrios da vida, nós podemos encontrar esperança e conforto na misericórdia e no amor inabalável de Deus. Ele nos oferece perdão e renovação, nos capacitando a superar, irmãos, desafios e a seguir adiante com fé e coragem. Então que a certeza do seu amor nos fortaleça e inspire a vivermos com gratidão e confiança, sabendo que Ele está sempre ao nosso lado, guiando-nos com amor e compaixão. Amém? Olha o versículo 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que esse versículo quer nos dizer, irmãos? Nossa união com Cristo, ela é verdadeiramente transformadora. Ao nos ligarmos a Ele, nós somos erguidos a uma posição espiritual privilegiada. Não apenas somos resgatados, mas nós somos revivificados espiritualmente, recebendo uma nova identidade em Cristo. E isso significa que nossos velhos padrões de vida foram deixados para trás, e agora nós somos renovados em propósito e significado. Então, acalme o seu coração, irmãos, que essa verdade ela possa nos encorajar nos momentos de desafios e incertezas. Lembre-se que você de quem você é em Cristo. Sabe o que você é em Cristo? Você é amado, você é escolhido e você é capacitado por Ele. Então seja fortalecido, irmãos, pela convicção de que sua vida tem um propósito divino e que você está equipado com tudo que precisa para viver uma vida plena e significativa perante o Senhor. Então, o meu conselho para você: permita que essa realidade moldada pela graça de Deus o inspire a viver com ousadia e confiança. Amém? Sabendo que você está enraizado no amor e na promessa eterna de Cristo. E todos nós precisamos viver conscientes da nossa nova posição em Cristo. Tome posse. Você é filho de Deus, e isso nos ajuda a superar as tentações e desafios deste mundo, sabendo que estamos seguros nele. Em Colossenses 3, no versículo 1, a palavra diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus.
Irmãos, essa palavra de hoje nós estamos meditando profundamente e quantos conselhos que Deus tem trazido a nós. Talvez você esteja caminhando fracamente nos caminhos do Senhor. Renove as suas forças nesta manhã, em nome de Jesus. E o conselho aqui desta palavra é buscar as coisas lá do alto. Sabe o que isso significa, irmãos? Significa direcionar nossa atenção e nossos esforços para as realidades espirituais e eternas, em vez de nos fixarmos apenas nas preocupações terrenas desse tempo. Buscar as coisas lá do alto significa também focar em Deus e em seus valores, vivendo de acordo com o que Ele ensina. É como ter uma mente voltada para o céu e agir de acordo com isso aqui na terra. Então, irmãos, quando você e eu fazemos isso, ao buscar as coisas lá do alto, nós estamos buscando uma comunhão mais profunda com Deus. É isso que Deus espera de nós, buscando sua vontade em nossas vidas e alinhando nossos propósitos com os seus. E isso inclui, irmão, sabe o que? Priorizar o amor, a justiça, a bondade e a compaixão em nossos relacionamentos com os outros. E também dedicar tempo à oração. Ore mais, irmãos, ao estudo da palavra de Deus e à comunhão com os outros crentes. E essa busca não significa que devemos nos desligar completamente das responsabilidades terrenas. Isso não, mas sim que devemos colocar as coisas espirituais, as coisas de Deus, em primeiro lugar em nossa vida. E tomar decisões com base nos valores do reino de Deus. Olha o que diz o versículo 7. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros, no nosso tempo, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Irmãos, a graça de Deus, ela é infinita e se revela de maneira grandiosa em Cristo, para que todos vejam a sua bondade através do tempo. A graça de Deus, ela deve ser o tema constante de louvor e testemunho em nossas vidas. Nós devemos compartilhar essa graça com os outros. Olha o que Deus fez em você, olha o que Deus está fazendo em você e o que Deus está fazendo através de você, e creia naquilo que Deus fará através de você. Em 1 Pedro, estou quase finalizando, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, irmãos? Olha o que diz o versículo 8: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Irmãos, a fé, ela é o meio pelo qual recebemos a graça de Deus. É um presente divino, não algo que possamos gerar por nossos próprios esforços, mas você precisa crer em Jesus de Nazaré. Olha o que diz Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Irmãos, pela fé nós encontramos uma paz que vai além da compreensão humana, uma paz que nos conecta ao próprio Deus. E quando nós nos firmamos na graça do Senhor, nós podemos nos alegrar na esperança da glória divina que está por vir. Então, você, irmãos, permita que essa verdade transforme a tua vida e te guie em cada passo da tua jornada espiritual. Amém? E o que diz mais o versículo 9, fala sobre a graça e sobre a fé, não de obras para que ninguém se glorie. Muitas vezes as pessoas acham que o que eles fazem
ou o que eles estão fazendo é que dá o mérito. Não, irmãos, o mérito é totalmente de Deus. É o favor imerecido de Deus para nós. É a bondade de Deus. Deus se reconciliou conosco através de Jesus, para que hoje eu e você tivéssemos vida, e vida em abundância. A salvação, ela não é resultado de nossas obras, para que ninguém possa se orgulhar ou reivindicar alguma coisa. Então, muitas vezes nós precisamos fazer uma reflexão sobre como eu tenho caminhado na presença do Senhor. Como que eu tenho tratado a igreja? Como que eu tenho tratado o meu irmão? Será que eu tenho vivido em soberba de vida, achando que eu sou melhor do que o outro? Não, irmãos. Perante Deus nós somos todos iguais. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos unidos em Cristo pela graça de Deus em nós. Amém? Agora, em Gálatas 2, versículo 16, diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. E para finalizar esta palavra de hoje, eu quero trazer o versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Irmãos, as boas obras são o resultado inevitável de uma fé genuína e são preparadas por Deus para que andemos nelas. Então nós devemos buscar ativamente viver de acordo com o propósito de Deus para as nossas vidas, realizando as boas obras que Ele preparou para nós. Em Tiago 2, versículo 17 diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Irmãos, espiritualmente isso nos desafia a não apenas professar nossa fé com palavras, mas também a vivê-la de forma visível, irmãos, demonstrando amor, demonstrando compaixão e serviço aos outros, ao nosso próximo. Amém? Sabe por quê? Porque nossa fé, ela é vivificada quando nos tornamos instrumentos do amor de Deus, agindo em prol do bem-estar dos outros e compartilhando o amor de Cristo com o mundo ao nosso redor. Então, eu quero concluir esta palavra, essa meditação nesta manhã, te dizendo o seguinte: que possamos sempre reconhecer, irmãos, a grandeza da graça de Deus e viver conforme com o seu propósito, realizando as obras que Ele planejou para nós. Agora você que está afastado dos caminhos do Senhor, talvez você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, abra os seus ouvidos. Abra os seus ouvidos espirituais e receba a sua bênção. Se você ainda não experimentou essa transformação pela graça, eu o convido a abrir o seu coração para Jesus. Aceite o dom da salvação que Ele oferece com amor incondicional. Não é por nossas obras, mas pela fé em Cristo que nós somos salvos. Então, não se importe com o que as pessoas dizem a seu respeito. Nós servimos e tem um Deus que te ama, além de tudo isso. Se você vier a Jesus hoje, Ele vai te receber de braços abertos. Ele vai lançar os seus pecados sobre o mar e vai te colocar de pé novamente. Então, receba essa nova vida hoje e viva em resposta ao maravilhoso amor e graça de Deus. Então, que o amor de Deus te envolva sempre, te dando força nos momentos difíceis e enchendo o teu coração de esperança. E que esse amor, ele te inspire a compartilhar com todos ao teu redor. E que você possa sentir o abraço acolhedor de nosso Pai Celestial a cada novo dia, renovando tuas forças e preenchendo tua vida com paz e alegria. Que o amor de Deus seja a tua luz e guia em cada passo da tua jornada. Que Deus te abençoe ricamente neste dia. Que Deus abençoe a sua família e se fortaleça no Senhor. Amém.